Nessa semana nós fizemos um breve estudo sobre a Reforma Protestante de 1517, liderada por Martinho Lutero. A estrutura doutrinária deste movimento de libertação eclesiástica, de libertação do Império Papal, o chifre pequeno de Daniel 7, ela estava estruturada em 5 pilares, os chamados 5 solas da Reforma Protestante, ou 5 somentes. Sola Scriptura, soli fide, soli Christus, soli gratia e soli a Deo gloria. Somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente glória a Deus. Sob essa perspectiva, nós vamos considerar hoje, neste estudo adicional, como Deus se revela aos seres humanos. De que maneiras Deus se revela aos seres humanos? Inicialmente, Deus se revela pela revelação geral. A revelação geral se dá na natureza, se dá na história, se dá na natureza humana, se dá também na nossa consciência. Mas ela não é comunicada por meio de palavras. Ela não é específica. Ela não apresenta propostas concretas. O pecado que alterou a natureza humana acarretou em grandes dificuldades para a orientação do conhecimento, para a obtenção do conhecimento de Deus através da revelação geral. Mas além da revelação geral, o Senhor também proveu a chamada revelação especial. Essa revelação especial, ela é pessoal, ela é proposicional. Vamos ver um texto da nossa lição. Por milênios, Deus trabalhou por meio de patriarcas e profetas, a fim de combater a desinformação do diabo e para alcançar um objetivo ainda mais importante: chegar a humanidade a entendê-lo corretamente, confiar nele e aceitar o seu plano de salvação. No entanto, Deus não se limitou a esta forma de revelação intermediária. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, encarnou como ser humano para que o Senhor pudesse estar conosco pessoalmente e assim demonstrar pessoalmente o seu amor por nós. Para nos salvar, Deus tomou sobre si a culpa do nosso pecado, tornando-se pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Jesus Cristo, o Deus encarnado, representou o ápice da revelação especial e pessoal de Deus para a humanidade e até mesmo para todo o universo. Por meio de Jesus, Deus revelou plenamente seu caráter de amor e justiça e seu poder criativo e salvador. Após a ascensão de Cristo, Deus continuou sua revelação profética por meio da presença e atividade do Espírito Santo. Veja, irmãos, nessa revelação especial, e Deus se revela, Deus não se esconde, Deus se revela para os seus filhos. Nesta revelação especial, participaram os patriarcas e os profetas. Participou também o Senhor Jesus Cristo de maneira integral, revelando ao Senhor Deus, revelando o Senhor Deus para a humanidade e, como lemos no texto, para o universo. E também nesta revelação especial, atuou sempre e continua atuando o Espírito Santo. Veja então como é que foram feitas as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas se constituem nos textos que fazem a revelação especial de Deus. Por meio do processo de inspiração, Deus trabalhou com profetas e apóstolos e por meio deles para registrar a sua revelação, a fim de que pudesse ser publicada e disseminada pessoalmente. Este registro da revelação divina está nas Escrituras Sagradas, focadas na revelação de Deus em Cristo. Veja, irmãos, as Escrituras Sagradas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Para quê? Para revelar a Deus, para revelar o plano da salvação, para apresentar à humanidade uma proposta,
uma proposta de salvação, para mostrar também para todos os seres humanos, o amor de Deus, como vimos ainda num texto nesta semana, nos amou enquanto nós éramos ainda pecadores. Qual é então a importância da palavra de Deus? Qual é a importância da Bíblia Sagrada? Vou ler ainda um texto da nossa lição. As Escrituras desempenham um papel fundamental na revelação especial de Deus, ostentando plenamente o selo de autoridade divina, como a própria palavra de Deus. Através delas, o Pai deseja que todos compreendam a sua verdadeira essência e conheçam suas ações passadas, presentes e futuras para a salvação da humanidade. Portanto, irmãos, quando temos a Bíblia, quando lemos a Bíblia, nós estamos lendo a palavra de Deus. É como se Deus estivesse falando conosco, se demonstrando, se apresentando a cada um de nós. Mas é exatamente isso que o diabo não quer, irmãos. O diabo não quer que Deus seja conhecido. Ele quer que Deus seja conhecido através das suas mentiras, mas não através da verdade bíblica. Nesse sentido, então, Satanás tem procurado destruir a Bíblia. E fez isso perseguindo a Bíblia, queimando a Bíblia. Mas ainda outra atitude de Satanás com relação à Bíblia, para que o povo não tivesse acesso à Bíblia, é esconder a Bíblia. Impedir o acesso. Veja, as Bíblias na Idade Média, na Idade Escura, estavam acorrentadas nos púlpitos das igrejas, nos púlpitos dos castelos, nos mosteiros, sem acesso, em idioma latim, onde a grande população, a maioria esmagadora da população, não podia lê-la nem entender os seus ensinamentos. Bem, mas agora nós temos a Bíblia divulgada, a Bíblia impressa em quaisquer idiomas, milhões, bilhões de Bíblias. Como vimos, né, a Bíblia do rei James, King James, 400 séculos de produção de Bíblia, 1 bilhão de Bíblias produzidas. Mas vejam lá, irmãos, a outra maneira que Satanás procura fazer para que não tenhamos acesso à Bíblia é desqualificar a Bíblia e tratar a Bíblia como um livro comum e dizer assim, é apenas mais uma obra clássica, uma obra histórica. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. São textos místicos de pastores, de pescadores, de sacerdotes, mas elas não têm um caráter autoritativo. Ela depende de interpretações, ela depende do momento histórico. Nessas condições, irmãos, a reforma se inspirou no somente a Escritura, valorizando a Escritura, dando à Escritura o real valor que ela tem. É a palavra de Deus. Portanto, ela deve ser entendida, estudada, lida como sendo a palavra de Deus. Veja ainda mais um texto da nossa lição. Ao estabelecer o princípio do sola scriptura, os reformadores protestantes se levantaram contra essa estratégia demoníaca que operava dentro da igreja. Eles estabeleceram que a Bíblia era a única fonte da revelação especial que Deus deu à igreja naquela época e que pessoas precisavam ter permissão para ouvir a Deus diretamente por meio da Bíblia. O que acontecia naquela época, irmãos? Os preceitos religiosos, as doutrinas, as práticas religiosas eram ditadas pela igreja, segundo a tradição da igreja, segundo os concílios, segundo o conselho dos papas, que eram considerados infalíveis, segundo os sacerdotes de cada paróquia, mas nunca segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus era negada ao povo, não era divulgada ao povo. Vamos continuar aqui o nosso texto. A base e o princípio do sola scriptura não implicam que os reformadores protestantes tenham excluído outras formas de conhecimento, como a razão, as artes e a experiência.
O que os reformadores queriam dizer com sola Escritura é que a Bíblia é a revelação oficial de Deus que molda a nossa visão do mundo. Diz-nos quem ele é e o que ele fez, quem somos e o que acontece conosco, o que aconteceu conosco na queda. A Bíblia Sagrada, irmãos, fornece a nós a nossa cosmovisão. Ela dá a nós respostas fundamentais. Quem somos? Por que estamos aqui? Qual é a condição desse mundo? Por que existe o mal? Qual é o plano de Deus? Para onde vamos? Ela traz essas respostas. Assim, além disso, as Escrituras revelam como o Pai nos salva e o que Ele espera de nós. Nesse sentido, a Bíblia diz que o Senhor Deus nos salva enquanto pecadores, mas Ele quer de nós um comportamento. Como vimos também nessa semana, Ele preparou para nós boas obras para que vivêssemos nelas. Assim, a autoridade da Escritura está acima da autoridade da Igreja e acima da autoridade de qualquer outra autoridade humana ou forma de conhecimento. A palavra de Deus criou a Igreja e não o contrário. A Bíblia, irmãos, é autoridade absoluta. Ela deve ser autoridade absoluta. Ela deve ser normativa para a nossa vida. Mas o que é então, irmãos, que nós agora, no século XXI, devemos esperar dos servos de Deus? Qual deve ser o comportamento dos servos de Deus? Como eles devem se relacionar com a Bíblia Sagrada? Nossa lição apresenta 2 temas principais. O primeiro é o seguinte: estar ao lado de Deus no grande conflito envolve expressar a inabalável fé nas Escrituras, como a única revelação do caráter e do amor de Deus por nós. Fé nas Escrituras. Sola Escritura. Mas ainda, estar ao lado de Deus no grande conflito também significa manifestar fé inabalável na graça divina como a única fonte e meio de salvação. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo como nosso agente de salvação, como sacrifício que nos salva, e somente glória a Deus, que estabeleceu todo este contexto, esse contexto de revelação. Esse Deus que nos salva, esse Deus que nos ama, esse Deus que tinha um plano eterno de resgate e que colocou esse plano em ação através da vida, da morte, da ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, o que se espera de nós hoje é que honremos esses 5 princípios, os 5 princípios da Reforma Protestante. É que vivamos segundo esses princípios e que preguemos a outros esses princípios. Que Deus abençoe. Fiquei muito feliz, irmãos, com o estudo da lição desta semana. Uma belíssima lição. E quero que vocês também sejam felizes aprendendo, ou melhor, recordando esses princípios da reforma, que são os princípios que devem nortear também a cada um de nós hoje. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo estudo dessa semana. Quando fizemos um estudo breve sobre a Reforma Protestante, aquela reforma que tirou a igreja das trevas, aquela reforma que tirou a igreja verdadeira, tirou os filhos de Deus do jugo do império eclesiástico romano. Queremos que nos abençoe para que possamos honrar esse movimento, possamos honrar os princípios da reforma e viver de acordo com eles até a sua breve volta. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que todos tenham uma feliz escola sabatina, uma escola sabatina alegre, junto com os seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, crianças, jovens da igreja, professores, pastores. Que Deus abençoe a todos. Tenham um sábado feliz. Sábado é o dia da alegria. Portanto, tenham um sábado alegre, um sábado feliz.